Oi, gente. Eu sou a Ana, mãe do Pedro, para quem ainda não me conhece. Eu queria dar as boas-vindas para esse monte de gente que entrou nestas últimas 2 semanas. Obrigada por vocês estarem juntos nessa caminhada com a gente, como eu sempre falo, de aprendizagem, porque não é porque nós começamos há 31 anos atrás que nós sabemos mais do que vocês, pelo contrário. Nós estamos aprendendo, nós só não tínhamos informação no começo, mas hoje nós estamos no mesmo ponto que vocês, aprendendo juntos todos os dias. Bem, nós recebemos uma mensagem há dias atrás de uma mãe que particularmente me tocou muito, em que ela falava dela e não do filho. E eu achei, conversando com a Mariana e com a Júlia, a gente achou que seria muito legal compartilhar com vocês algo que eu nunca falei aqui, que é sobre a minha vida como uma pré-mutada de X frágil. Eu só me dei conta de que eu também tinha X frágil há 3 anos atrás, quando a gente começou o Instagram. Até então, eu só vivia para pensar na saúde do Pedro. E das meninas também, porque daí nós fizemos todo o mapeamento genético. Mas durante 28 anos, eu me dediquei a pensar na saúde e no futuro do Pedro. Em nenhum momento eu parei para pensar em mim como uma mãe que, por ter um filho com X frágil, eu teria que ser pré-mutada também de alguma forma, ou ter mutação completa. Então, eu demorei muito para cair a ficha e pensar em mim. Eu fiz isso através da cartilha do projeto Eu Digo X, de Curitiba, que eu tenho uma paixão enorme, assim, eles fazem um trabalho brilhante, mas foi através dessa cartilha que um dia eu li sobre ataxia. E eu digo para vocês que foi o segundo dia mais difícil da minha vida. Foi um dia em que o meu mundo ruiu, em que o meu mundo desabou de medo, de ansiedade, de medo. Eu acho que a maior palavra é medo do futuro. Como é que ia ser o meu futuro e do Pedro se eu tivesse ataxia? Mas antes de falar da ataxia, eu queria falar para vocês sobre depressão, melancolia, que foi o tema que trouxe essa mãe até nós para falar sobre isso. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa melancólica, meio triste, meio depressiva até às vezes, nunca tive grandes crises de depressão, mas eu sabia que dentro de mim eu era uma pessoa com uma grande dose de melancolia. E eu associava isso ao fato de eu ser portuguesa, e o povo português, de modo geral, é meio melancólico, né? Tá aí o nosso fado para falar sobre isso. E aí eu sempre associei isso a uma carga mais cultural do que propriamente físico-genética. E até que quando eu tive a clareza dos impactos que o X frágil tem numa mãe pré-mutada, eu entendi que todo esse contexto de depressão, de melancolia, ele está associado ao X frágil. E isso, para mim, foi muito libertador, porque isso tirou de mim uma carga que eu não sabia por que tinha. Quer dizer, eu me cobrava, mas por que eu tô sempre triste? Por que eu tô sempre, né, com esse sentimento meio de melancolia mesmo, eu acho que é a palavra. E ao saber que eu tinha X frágil, foi como se tivesse clareado. Eu falei, ok, é por isso. Então eu comecei a lidar de uma forma muito mais assertiva com esse diagnóstico. Então eu passei a entender que, ok, eu tenho esse tipo de sentimento, mas isso é provocado pelo X frágil. Então eu tenho como lidar com isso, saber que é natural, que faz parte da minha genética, mas que eu posso encarar de formas diferentes, né? Buscando ferramentas e formas de lidar com o assunto. Eu acho isso muito melhor do que simplesmente você se sentir uma pessoa deprimida ou depressiva e não saber por quê, ficar se cobrando e os outros ficarem cobrando de você também. Você tá sempre triste, você tá sempre chateada, melancólica, tudo é problema para você. E de repente você clareia de uma forma muito legal, se é que se pode dizer assim, mas você passa a entender a razão de você reagir de determinadas formas. E aí você tem condições e tem ferramentas para lidar com isso
da melhor forma possível. Então, sobre a questão da depressão, realmente sim. Eu sou uma pessoa que tem esse histórico, mas que ao descobrir 3 anos atrás que isso vinha junto com uma deficiência genética, isso me trouxe muito mais tranquilidade, muito mais assertividade, talvez, para lidar com o assunto e lidar com o mundo ao meu redor. Saber que não tem nada de errado, é só uma característica física minha e eu vou aprender a lidar com ela.